Áries, a sua tiragem foi arrepiante, eu fiquei toda arrepiada. A gente tem aqui uma mensagem super importante de uma alma jovem que já partiu para você nessa tiragem. E também, para quem não tem essa relação de uma alma jovem, saiu grandes transformações. É um período de finalização de ciclo, mas a gente tem um sol aqui coroando as suas decisões. Olá, estrelas do signo de Áries! Eu sou Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua tiragem, eu quero trazer dois recadinhos rapidinhos. Todos os domingos, às 8 horas da noite, eu solto aqui no canal um vídeo que é a previsão astrológica da semana, ou seja, o horóscopo semanal, onde eu falo sobre os principais aspectos e como é que a gente pode aproveitar para se organizar melhor durante a semana. Então, 8 horas da noite, todos os domingos. E sobre a agenda, ela ainda está fechada, mas se você quiser entrar na lista de espera, aqui na descrição desse vídeo você tem o WhatsApp, é só mandar uma mensagem e aí você entra para a lista de espera, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Áries. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, Áries, vamos começar trazendo a mensagem dos mestres ascendidos, que já traz também a energia que está ressoando para você agora para essa segunda quinzena de agosto e comecinho de setembro. Por favor, qual a energia para Áries? Por favor. Para Áries, qual a energia? Áries, é um mês que está pedindo que você reconheça a sua força. Hércules e Amazon trazem o decreto Eu sou a força divina. Essa força divina é a sua força espiritual, a força que é aquilo que faz a gente nunca desistir, é aquilo que faz a gente sempre estar lá e levanta e cai, levanta e cai, cai, levanta, cai, levanta. Então, esse é um mês que muito provavelmente você vai precisar invocar a sua energia, a sua esperança, a sua fé, para que você possa resolver as coisas que pintarem pela frente. Mas é um mês onde você vai estar também com essa energia disponível para isso. E o decreto, se quiser escrever aqui, é Eu sou a sua presença divina. Eu sou a força divina, invocando a força do Criador da chama azul, ok? Gratidão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um tarô para a gente começar. Por favor, para Áries. 10 de espadas. Opa, caiu um monte. 10 de paus. 8 de copas. E o sol. Então, Ares, a gente tem aqui movimentos de términos e finalizações, tá? De situações que já não te emocionam mais ou que já, de alguma forma, te desgasta. É, esse 10 de espadas, com esse aqui, né? Esse 10 de espadas com esse 10 de paus, ele fala de quando a gente realmente pega o nosso carro, está decidido mentalmente, porque espadas têm a ver com a questão mental, e eu tomo uma decisão, eu pensei sobre o assunto, eu tomei uma decisão, então essa decisão ela vem para o plano físico. Então isso aqui está falando de términos.
Só que esse oito de copas, ele fala de quando a gente está indolente emocionalmente, quando a gente não sente mais prazer na coisa, quando a gente está cansado ou desanimado, ou sabe quando a gente dá muitas oportunidades para uma coisa ou uma pessoa e de repente a gente fala assim, tá, não vai mudar, eu tenho que refazer, eu preciso me movimentar. Então, aqui está trazendo algum tipo de finalização de ciclo na sua vida onde você vai perceber que você já não está mais envolvido emocionalmente de forma alguma com isso. É como se realmente tivesse acabado as emoções. Isso pode estar falando para algumas pessoas sobre um ambiente de trabalho, sobre uma carreira, sobre algum tipo de estudo que você queira fazer e que de repente você percebe que não é aquilo. Pode estar falando sim de uma pessoa, um relacionamento também, tá? Mas aqui é um momento de finalização de um novo lugar, um novo começo, um recomeço. E o que traz esse recomeço para você é o sol, né? Então, se você estava em dúvida sobre é a melhor coisa a fazer, terminar essa história, ir para um outro caminho, recomeçar, começar uma nova perspectiva, uma nova trajetória, sim, o sol traz para você a coroação desse esforço, porque nem sempre é fácil. Quando a gente chega no oito de copas, que é a indolência, é porque a gente já desistiu de tanto que a gente investiu, de tanto que a gente se frustrou, de tanto que a gente sofreu. E aí o nosso coração, a gente cria uma carcaça, uma armadura para parar esse sofrimento. Até que essa coisa vai minando os seus sentimentos. Então, assim, foi difícil chegar até aqui, né? É o seu tempo investido, as suas esperanças, a sua fé, a sua energia. Só que agora não tem mais da onde você tirar, porque a sua cabeça já decidiu, o seu corpo está pedindo que você siga um outro caminho, as suas emoções já não sentem nada em relação a isso, e um sol trazendo para você luz, brilho, reconhecimento, alegria. Então, se é um relacionamento, o que vem para você é a liberdade, a sensação de estar viva novamente. Se isso aqui é profissional, uma nova carreira de sucesso chegando. Então, o que vem após essa decisão é muito favorável, é muito bem sucedido, tá? Vamos dar uma olhada aqui. O que mais? Por favor. Para Áries. Lá, por favor, para Áries. Por favor. O que mais? Para Áries. Opa, virou aqui. Aqui a gente tem um escravo de Gládios. O que mais? Um senhor de paus. Uma senhora de bastões. Olha, aqui, isso aqui é uma coisa que deve ser específico para alguém, tá? Mas assim, aqui vem uma energia, porque o escravo de Gládios, ele é uma energia enviada para você de alguém que não quer o seu bem. Então, isso pode chegar na forma de uma fofoca. Normalmente, ele vem como uma fofoca mesmo, ou uma pulga atrás da orelha, alguma coisa assim, para separar um casal. Então, isso deve ser para alguém, alguma ariana ou ariano, fica esperto, porque é muito provável que alguém que não goste ou que não goste da relação de vocês, ou que tenha inveja, ou que esteja afim de algum dos dois desse casal, cria alguma situação para tentar separar. Mas isso aqui é uma mensagem enviada, é de propósito, é pensado, não necessariamente é real. Entende? Pode ser uma fofoca, uma maldade, uma pulga atrás da orelha para começar a trazer conflito para o casal, tá? Então, para alguém aí, redobra a atenção, sabe? Se ouvir, se chegar, diálogo, conversa, coloca as cartas na mesa, porque o que está vindo é para atrapalhar, mas não é real, tá? Então, fiquem atentas com fofocas, ok? O que mais, por favor? O eremita.
Então, o eremita aqui, ele vem trazendo bastante prudência, né? A necessidade de observar tudo, de ir com calma, de tomar decisões, sem, né? O eremita, ele olha para dentro de si. Então, como isso veio na sequência desse, como dizer isso? Desse presente enviado para atrapalhar a relação, aqui está pedindo que você seja muito prudente, que você tome decisões com base no que você conhece da história, com base na sua vivência, nas suas emoções. Não olha para fora, olha para dentro. Não olha para fora da relação, olha para dentro da relação e vê se tem motivos para você deixar que essa fofoca possa realmente prejudicar a sua vida, tá? Se isso já está acontecendo, pode ser que isso esteja acontecendo com alguém agora. Então, assim, seja prudente, não leve tudo ao pé da letra, não acredite plenamente nas coisas que estão chegando até você. Aqui, o senhor e a senhora de paus é um casal perfeito, né? Os casais, quando eles estão nos mesmos elementos, eles estão em sintonia. Então, não perca essa sintonia porque alguém botou uma pulga atrás da orelha, ok? Seja bem prudente. Também não fique falando muito, porque o eremita, ele tem uma energia de silêncio. É, Ele fala pouco e certeiro. Então, isso traz o quê? Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que você fala para as pessoas também. Será que você não está gerando inveja nas pessoas? Às vezes a gente quer compartilhar, mas não sabe com quem que está compartilhando, tá? Então, não se abra tanto, não fale tanto. Mantenha um pouco mais de discrição da própria vida, Ares. Principalmente emocionalmente falando, ok? Vamos dar uma olhada com o ciganinho para ver se tem mais alguma coisa vindo aí. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo com as suas amigas e amigos arianos. Comenta comigo o que ressoou. Se não é inscrita, inscreva-se aqui no canal, se torne membro, dá uma força aí. A gente está comemorando esse ano 10 anos de canal. Então é um ano muito especial. Por favor, para Áries. A cruz, olha, tem mais, por favor, para a área. Mais, por favor. Olha, aqui, Aris, a gente tem um protetor espiritual falando, tá? A cruz com cão é um protetor espiritual. Então, tem uma mensagem espiritual para vocês, Ares. Eu vou pegar aqui o tarô para ajudar a trazer essa mensagem. Por favor. Qual a mensagem? 3 de copas. Por favor. 2 de discos. Uma mensagem. Olha, a gente tem aqui um príncipe de paus e um cavaleiro de espadas. Está me trazendo que a mensagem deve ser de algum mentor seu, tá? Porque a gente tem duas energias masculinas, então há um mentor, ok? Não me trouxe aqui, não se apresentou como se apresenta normalmente, mas tem essa mensagem de uma energia masculina. É provavelmente um mentor ou algum familiar, algum ente querido que já partiu, tá? Aqui me mostra que é uma pessoa que partiu relativamente jovem e pode ter sido, de alguma forma, algum acidente de carro, alguma coisa assim. Porque eu tô tendo a sensação de ter sido uma partida brusca, tá? E a mensagem é: eu tô bem. Basicamente é isso. Porque isso me mostra uma preocupação, sabe?
de você, Ares, que ficou, tá? E então, isso deve ser bem específico para alguém que perdeu alguém, algum ente querido de uma forma brusca, talvez até jovem, de alguma forma tem a ver com um acidente. Eu não sei se é um acidente de carro, eu não sei que tipo de acidente, mas tem a ver com um acidente, foi uma coisa inesperada. E eu vejo muita mudança, na sua energia, como se você tivesse perdido a alegria, perdido o equilíbrio, perdido a vontade de viver, assim, foi muito afetada. Isso deve ser bem específico, tá? Então, se não for para você, descarta, desconecta e fica porque é seu. Perdeu essa. Realmente isso te fez muito mal, e é como se você precisasse saber que a pessoa está bem, que ela cumpriu o ciclo da vida, ó, tá? Então, assim, é uma alma, é uma alma que veio por um período curto e veio resolver algo e era um período curto. Já foi, já cumpriu o que veio fazendo nessa roda de samsara, nessa encarnação, tá? E agora tá bem. Então, assim, é quase como se falasse para você: eu fiz a minha parte, agora você continua o seu caminho e busca ser feliz novamente, busca sentir emoções novamente. Não se preocupe comigo, sabe? Não se preocupe com o que está acontecendo, tá tudo bem. Se preocupe em você, saber que eu realmente cumpri o que eu vinha fazer aqui. E já estava escrito que seria uma vida curta. Então, foi inesperado para você, mas fazia parte da trajetória, né, do acordo encarnatório deste homem que partiu, ok? Então, a mensagem é: volte a se emocionar, aceita essa partida e viva a sua vida. Não, não, não se prenda por isso. Gratidão. Bom, eu vou pegar o Osho para finalizar, tá? Para ver se tem mais alguma mensagem. Tá. Eles estão falando que essa pessoa que partiu está num processo de reencarnar novamente. Já. Então, em breve, provavelmente perto de você, vai ter o nascimento de alguém aí, tá? Então, vamos lá. Por favor, para finalizar. Então, a não materialidade, que é onde ainda não se manifesta, né? Então, eu sou muito grata quando eles me trazem, né, as informações, depois as cartas, elas fecham, né, com a mesma informação. Aqui a não materialidade ainda nada se manifestou, ainda está no plano espiritual. Então essa carta ela vem falar desse processo reencarnatório, ainda não encarnou, mas está próximo de encarnar. Bom, vamos lá então. Nossa, arrepiei agora, hein? Aqui vem confirmar essa orientação, a permissão de trazer esse recado. Se você observar, é um anjo trazendo um recado para uma pessoa, tá vendo aqui, ó? Então, fica bem, tá? Eu sei que é difícil, a gente perder pessoas é muito difícil, eu perdi minha mãe, é muito difícil, eu sei. Mas a mensagem é: fica bem. Você ainda tem coisas para cumprir na sua vida, e essa pessoa que partiu já está no processo de reencarnar novamente, sabe? Já está num processo de fazer os seus novos ciclos, tá? Então, tá tudo bem. Era o que tinha que ser. E às vezes as lições, elas não são só para quem partiu, é para a gente também, tá? Então é isso, Áries. Agora eu entendo a força divina que veio no começo da tiragem, principalmente para quem é esse recado, que haja muita força na sua vida, que a espiritualidade te envolva,
com a chama azul do Criador, que é a força, a coragem para seguir a vida e mudar o que tem que mudar. Tá? Para quem não passou por essa questão dessa perda, esse recado desse jovem, vamos dizer assim, que partiu, ainda assim é um período de mudanças, de finalizações. E o sol está chegando para você. Comenta aqui, faz desse vídeo um decreto. Eu sou a força divina. Um beijo, muita luz e até mais.